Tudo bem, pessoal? A gente está aqui com a segunda edição do Conafer Entrevista. Hoje a gente está aqui com o João Vaz, que é embaixador do BRICS e assessor especial da presidência da Conafer. João, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. É uma grande honra ter uma pessoa como você que tem tanta experiência no mundo, nas relações internacionais, que abriu tantas portas para a Conafer e vem abrindo essas portas. Para nós é uma honra você estar aqui, muito obrigado. Obrigado você pela oportunidade. Para a gente começar aqui, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você mesmo, né? Qual que é a sua formação, os trabalhos que você já fez, qual foi a sua trajetória até aqui? Eu tenho uma trajetória até bem diferente do que estou envolvido hoje, que eu sempre fui voltado a trabalhar na área de tecnologia, com satélites, com aviação, defesa. E aí você abre muitas portas no exterior, porque todos os parceiros são normalmente internacionais, empresas de grande porte mundiais. Depois trabalhei muito tempo também na área esportiva. Eu trabalhava na venda dos direitos de futebol do Campeonato Brasileiro, do Marrocos até o Japão. Então toda a África, Oriente Médio, Ásia, China, que está na Ásia, mas é um mercado diferente, e nós fazíamos a transmissão daqui do Brasil até daqui de Curitiba. Muitos jogos foram transmitidos aqui do Tecpar, do satélite que fazia a transmissão, e aí abre-se muitas portas. Daí que eu aprofundei o relacionamento que eu tinha com o próprio Pelé, e a gente leva a camisa, os embaixadores gostam, os príncipes, os sheiks, eles dão muito valor a esse tipo de presente, que eles não podem comprar isso aí, tem que ganhar. Sim. E aí trabalhei muitos anos, nesse segmento, e agora fui convidado pelo presidente da Conafer para ajudar nessa área do desenvolvimento de novos projetos, de parcerias internacionais, as quais nós vamos falar aqui de algumas. E é um desafio novo, mas não é muito diferente do trabalho que eu já fiz. E eu sou uma pessoa que nasci no interior de São Paulo, uma cidade pequena, que é do agronegócio familiar. Então a gente conhece desde criança já um pouco, da vivência com o agronegócio. Então eu tenho uma boa ideia do que é. Sim. E dentro da Conafer, entendendo esse universo amplo, diverso que tem dentro da Conafer, qual você diria que são as semelhanças e as diferenças com o trabalho que você fazia antes? Assim, quais são esses novos desafios que você vem enfrentando? Não, acho que a Conafer é melhor. Mais fácil fácil de vender, na realidade. Porque você tem o agronegócio familiar, que já é uma coisa importante, aí tem o agronegócio do empoderamento feminino, que é importante, e obviamente as pessoas que mantiveram o Brasil durante a pandemia com comida na mesa foram os agricultores familiares. Então é uma iniciativa que dá muito orgulho de participar. Então é mais fácil, eu acho que é mais fácil de você apresentar a Conafer do que apresentar a venda de um produto de tecnologia ou defesa, como eu já trabalhei no passado. Então eu me adaptei muito rapidamente a entender, estou aprendendo ainda, quero aprender mais sobre essa área da agricultura familiar, e se eu entender melhor, fica mais fácil ainda de eu vender as nossas ideias. E para além de ser o assessor especial da presidência da Conafer, você é embaixador do BRICS, né? Como que foi para você chegar até essa na realidade eu sou embaixador do Instituto do BRICS. Do Instituto BRICS. Que o Instituto do BRICS é um centro de pensamento voltado somente aos países do BRICS, que fica baseado na África do Sul, em Joanesburgo, lá que é central. E eu sou representante aqui no Brasil também da Câmara de Comércio do BRICS. Aí é uma entidade que fica baseada em Nova Delhi, na Índia. Então eu fui convidado, alguém recomendou de mais alto nível, recomendou meu nome, e eu fui nomeado em 2018, na cúpula que tivemos do BRICS na África do Sul, que eu fui nomeado pelo Instituto. Então eu sou embaixador de relações internacionais, que faço contato em nome do Instituto, e também sou membro do conselho do Instituto, que tem um conselho de pessoas, ex-presidentes de países, pessoas renomadas dos países do BRICS. E o foco desse instituto encaixa muito com a Conafer, que é popularizar o BRICS. O que é BRICS?
por que tem o Banco do BRICS, como o Brasil fica no contexto dos países do BRICS, em tecnologia, em educação. Nós criamos um campeonato de futebol, o primeiro campeonato de futebol do BRICS, um campeonato de futebol que foi jogado lá na Índia, com as escolas representando os países do BRICS. Depois, uma segunda versão, a qual foi lançada também na Índia, foram as seleções dos países. A seleção sub-17 do Brasil, o Brasil foi campeão. E aí fizemos uma terceira edição que foi feita com cidades aqui do Brasil, representando os países do BRICS. Então, os alunos de escolas públicas puderam jogar representando a China. Eles aprenderam sobre a China, a Rússia. Então, o objetivo do Instituto é de popularizar o BRICS. E, obviamente, o agronegócio é um caminho, ainda mais o agronegócio familiar. Então, foi firmado aí um acordo do Instituto do BRICS com a Conafer. E quais são as perspectivas dessa parceria da Conafer junto com o Instituto do BRICS agora? O primeiro passo é criar um produto Conafer. Um produto não significa um produto como objeto, mas um produto como também conhecimento, como conceito, como forma de plantar, que o Brasil tenha vis-à-vis os países do BRICS. Então, a Conafer, o Brasil é um país líder do agronegócio no BRICS, se não for o líder em algumas áreas. Então, nós temos muito que ensinar a outros países do BRICS sobre o agronegócio. E o segundo passo é que os países do BRICS têm muito também interesse na segurança alimentar. A China, a Índia são países com bilhões de habitantes. Sim. Então, quanto mais eles se diversificarem na agricultura, poderem usar terras em pequena escala, então o agronegócio familiar para esses países tem uma importância muito mais relevante que a gente pensa. Então, uma das ideias é de que a Conafer seja uma difusora de conhecimentos nesse segmento. Nesse contexto, o Banco do BRICS, obviamente, é um banco de desenvolvimento, um banco de fomento do BRICS, que se chama NDB, que é o National Development Bank, que fica em Xangai, a sede, e também tem um escritório em São Paulo, em Brasília, para a América do Sul. Então, nós vamos, no futuro próximo, nos aproximarmos do banco para apresentar a Conafer, apresentar nossas ideias e talvez criar até, não deixaria longe de criar um sistema de parceria até na educação do agronegócio familiar. Cursos que as pessoas possam vir de fora para aprender aqui no Brasil, dos países do BRICS. Fazer um intercâmbio. Isso, intercâmbio. Isso é somente entre o Brasil e os países do BRICS. Obviamente que a Conafer tem outras parcerias que a gente está trabalhando aí com países que não são membros do BRICS. Você comentou também da Câmara de Comércio do BRICS. Como que funcionaria essa relação da Câmara de Comércio do BRICS num paralelo com a agricultura familiar? Teria algum jeito de Não necessariamente. A Câmara de Comércio é mais para aprovar selos, aprovar métodos, aprovar definições técnicas, dar certificado de origem. Então, no caso, eles poderiam dar esses certificados para a agricultura brasileira, da Conafer? Sim, mas aí é uma coisa mais em larga escala. A Câmara de Comércio participa mais em grande tonelagem de produtos, que se eles quiserem um certificado de origem, por exemplo, uma empresa quer comprar um produto halal ou um produto especial, a Câmara de Comércio pode certificar que esse produtor obedece às regras e está dentro de um sistema que seja aceito pelo comprador. Mas a Câmara fica na Índia. O foco da Câmara é, obviamente, os países do BRICS, mas a base é lá em Nova Delhi e muito voltada a outro segmento, tecnologia da informação. Entendi. Porque as empresas indianas são fortes nisso, as empresas russas são fortes nisso, as empresas chinesas são fortes nisso. Então a Câmara tem uma prioridade, obviamente, um pouquinho mais na área de tecnologia. A própria Conafer, ela vem se destacando na questão da tecnologia também, né? Porque a gente tem o nosso sistema, o sistema Conafer,
que a gente está juntando os agricultores familiares do Brasil em um lugar onde eles possam controlar a produção, ter a logística, ter todas as questões dos sindicatos, das cooperativas, num único sistema, né? Então a gente entende que essa coisa do dado, da tecnologia da informação, hoje em dia é um dos ativos mais valiosos do mundo, né? Claro. Então, e através desse dado desses dados a gente consegue fazer a logística do escoamento, da comercialização. E não só da montagem dos dados, mas da proteção dos dados que você tem. Sim, com certeza. Então, isso também é muito importante, a área de segurança Sim. cibernética, que você tenha uma proteção nos seus dados, isso é muito importante. E os países do BRICS já têm acordo firmado entre eles nessa área de segurança cibernética, então é um assunto que é relevante. Sim. São diversos projetos, né, que a Conafer tem, ideias e tudo mais, e um deles é o projeto Elas, né, que fala bastante sobre o empoderamento feminino. Então, como é que a gente... a ideia é ter uma parceria com o poder público, tanto com o poder público de prefeitura, quanto com o poder público estadual ou federal, para a realização desse projeto, para empoderar a mulher, né? Então, dar linhas de crédito para elas, formações para elas, para que elas possam agregar valor ao trabalho delas, que muitas vezes é a mulher que cuida da família, né? Nesse sentido, como é que a gente trabalha junto com o BRICS e a Conafer na questão do empoderamento feminino? Uma pergunta muito importante. Por exemplo, vamos pegar um segmento. Não agora, porque a pandemia está muito evidente e os voos foram reduzidos dramaticamente. Mas na época áurea aí da aviação aqui, em 2018, que estavam realmente em plena atividade, você tinha mais de 100 aviões saindo por dia do Brasil. Então vamos falar de biojoia. Se você faz um souvenir feito numa área tribal ou da Amazônia, que seja uma coisa genuinamente biojoia, e você coloca isso de presente num necessaire que o passageiro da primeira classe recebe no avião, é fascinante. Você imagina um papelzinho, vai explicar de onde vem aquela biojoia, ele vai levar para a esposa dele, pode ter certeza. Se ela vai usar, não sei, mas vai levar. Então, eu acho que a gente tem que focar em 3 segmentos no empoderamento feminino. Um é um produto que é genuíno, da origem confirmada, que foi feito, porque se for um tomate, você pode falar que foi plantado em tal lugar e não é plantado. Mas que aquela biojoia tem as características tribais, a história de culturais, cada nação. a história de cada nação, por que aquela tribo. Então, eu acho que isso é importantíssimo. A biojoia, como um dos produtos, a grande atriz de Hollywood, ou um grande ator de Hollywood usar uma biojoia brasileira, vai ficar famoso. Tá? Por exemplo, se você... a Gucci, que é uma marca conhecida no mundo, ou a Louis Vuitton, uma das grandes marcas, ela pegar uma pele de pirarucu, ou de um peixe da Amazônia e fazer um cinto daquilo ali, vai vender. Vai custar uma fortuna. Então, eu tenho a biojoia barata, que é um presente genérico, e tem a biojoia ou a biofashion, que eles chamam, que é da alta costura mundial. Entendeu? Com alto valor agregado. A Hermès, por exemplo, eles têm um cachecol da Amazônia e não pagam nada, fazem e tal. Então, eu acho que a gente tem que ter menos quantidade e mais valor agregado. Estou falando na área fashion, de moda, de biojoia. Na área da alimentação, por exemplo, vamos colocar um supermercado Oba, por exemplo. Se o Oba tivesse uma linha de produtos na prateleira que fossem produtos orgânicos e produzidos por mulheres através do processo e projeto de empoderamento feminino da Conafer, com selo. Com certeza, a mulher, ou o próprio marido, ou a empregada, vai ver aquilo ali com bons olhos. Com certeza. Então você vai ter um consumidor de altíssimo padrão, que vai poder pagar uma embalagem bem feita muito mais do que o produto normalmente é vendido. E o terceiro segmento, que eu acho também que é muito relevante, no empoderamento feminino, é que realmente a mulher possa cuidar mais do aspecto família.
a documentação. Você vê, a mulher normalmente é mais organizada para ter toda a documentação, o terreno da terra, Existem os pagamentos, diversas os políticas impostos. públicas que são só vão no nome da mulher da família. Então, os aplicativos é mais fácil, o celular, o marido está trabalhando no meio do mato, não tem sinal, então ela fica ali. Então a parte operacional daquela família, daquele agronegócio, fosse gestionada, eu acho que aí valeria até um curso de gestão para agronegócio familiar voltado ao público feminino, que ela fosse a gerente da casa. Eu acho que vai ajudar muito isso. Isso facilita para toda a família. Uma das coisas que você falou que eu achei interessante é a questão do selo, né? Então tem o selo que pode garantir que aquele produto foi feito por mulheres, o selo que vai garantir a origem daquele produto, que é orgânico, agroecológico. E você comentou da Conafer ter um selo próprio, né? Como que seria isso? Como que seria esse processo? Quais seriam as principais vantagens de ter um selo da Conafer? Bom, primeiro pensa no consumidor. A Conafer é o selo. Ela é o selo. Sim. O associado dela é o selo. Ela não está pegando o produto de ninguém. Então, os 60 mil associados que você tem, qualquer produto que seja produzido dentro desse grupo de associados, é um selo da Conafer verídico. É um selo original, foi realmente produzido, não tem nenhum tipo de montagem. Então, eu acho que aí tem muito mais valor esse selo do que as pessoas talvez pensem. Então, primeiro ponto, o produto é dela. Segundo ponto, a capilaridade. A Conafer está presente no Brasil todo, em todas as regiões do Brasil. Então, temos vários tipos de produtos. Então, o selo vai poder ser para um produto lácteo até uma biojoia. A variedade é muito... Então, a variedade, a gama de produtos que o selo pode ser aplicado é imensa. E terceiro, eu vejo o selo como algo de grande importância para a Conafer, para que nós possamos ter parceiros internacionais. Certo. Então, fica muito difícil... ficar criticando o agronegócio na Amazônia, a destruição da Amazônia e tal, quando você chega com uma iniciativa, uma exposição em Paris ou em outro lugar na Europa, em Londres, que seja de biojoias brasileiras produzidas por pessoas realmente povos originários, povos originários e que tem um selo. Então não tem, se você analisar, não tem um selo de joia do Brasil, de biojoia quanto menos. Sim. Entendeu? Tem a marca, Vivara, tem a H-Stern, tem isso, mas não tem um selo. Essa biojoia é produzida num contexto X pelas pessoas de uma região. Então o selo é muito importante desde a parte alimentar, mas também é importante para a biojoia. E as pessoas têm orgulho do selo. Eu já percebi isso. Tem orgulho do selo. Se tiver o selo, a pessoa vai comprar, vai querer mostrar, tira foto, posta na rede social. Ele vira uma ferramenta de divulgação, né? Vira. Ele não vai postar um selo de um mel normal, só porque comprei mel. Sim. Mas ele vai postar, comprei um mel aqui, olha, com o selo do agronegócio familiar. A própria Conafer se torna o respaldo do selo, né? Então, só pelo fato daquele produto estar dentro de uma confederação tão forte, tão atuante quanto a Conafer, que tem nas suas diretrizes a agroecologia, a produção orgânica, a produção sem veneno. Então, só pelo fato de ser da Conafer, já vai trazer mais valor para aquele produto, certo? E mais importante ainda, o mais importante sobre o selo, quem tem que oficializar, chancelar, confirmar que esse selo é de boa origem, que é de bom princípio ético, é o governo brasileiro. Então é muito importante a gente se aproximar do Itamaraty, como você disse, preparar cestas, umas cestas bonitas para serem entregues nas grandes empresas que são parceiras aqui do Brasil, do agronegócio familiar, nas embaixadas em Brasília, o corpo diplomático, organizar um jantar para o corpo diplomático com produtos da Conafer, a exposição de biojoias da Conafer, com certeza, apresentar o selo para eles, por que o selo tem esse formato, esse logo, esse desenho.
Então eu acho que é por aí o caminho. E daí, vendo isso, eles levam essas... além de levar a divulgação da Conafer para os seus próprios países, leva-se a ideia também, né? Então é uma coisa... Leva-se a ideia porque vai ter um folhetinho. Isso. Selo acompanhado de um folheto. Isso aqui é uma pulseira feita de sementes de tal fruta, de tal origem, que só tem... Isso é importante. Só tem nessa região. Então aquela pulseira, se ela for para o Japão, a pessoa que está usando no Japão vai poder falar com todo orgulho que é uma pulseira biojoia, original, de uma tribo tal, e essas sementes da pulseira só existem nessa região do Brasil. Vira uma espécie de relíquia. Exclusividade, um negócio diferente. Sim. Ainda mais porque, principalmente no caso das biojoias, né, é tudo num processo artesanal, né? Então, uma nunca vai ser igual à outra, nunca. Né? Então, é isso que traz mais valor ainda. E produzida especificamente pela senhora que produziu. Sim. Então, não é a máquina que produziu. Então, aquele selo é manual. Sim. Parte do princípio que, para ter aquele selo, tem que a pulseira ter sido feita pelas mãos de uma pessoa que foi o artesão ou a artesã. Aquele símbolo vai garantir a tradição, a ancestralidade, a cultura por trás daquele objeto, né? Claro. Essa é uma ideia sensacional, assim, né? Principalmente para essas parcerias internacionais. E no quesito das parcerias internacionais tem abrido diversas portas assim para a Conafer. Eu queria que você me contasse para mim um pouco como que tem sido esse processo, né, dessas parcerias internacionais. Vou explicar para você. Na realidade, vamos começar de lá da frente para trás. Qual que é o maior evento que vai acontecer no mundo nos próximos anos? Eu acredito que seja a Copa. Copa do Mundo, da FIFA, do Catar. Então, a grande vitrine, a grande oportunidade que o Brasil tem, o país Brasil, é de ter uma casa de hospitalidade do Brasil, junto com a Confederação Brasileira de Futebol, uma casa oficial do governo brasileiro, que fosse, nesse caso, nós vamos trabalhar para isso, a casa da Conafer. Então, nessa casa aí teria exposição, obviamente, do que nós tivemos a possibilidade de levar, porque alguns produtos as autoridades sanitárias podem não autorizar, mas a gente tem que trabalhar nisso com o Itamaraty, com as embaixadas, né, do Brasil, lá no Catar, em Dubai, que seja. Então, uma exposição. Então, o grande momento para nós seria ter uma exposição a nível mundial, a nível global, do que é o agronegócio familiar brasileiro e a importância do agronegócio familiar para essas pessoas. Levaríamos algumas pessoas que fazem a biojoia, então seria uma grande exposição do Brasil diferente. Você poderia ter canapés, não precisa ter jantar, porque os convidados são pessoas de alto nível, de todos os países do mundo, então um shake, um presidente... E degustações de diferentes degustações coisas do de sucos, de coisas que possam ser levadas para essa exposição. Então a gente começa de lá, que é em 2022. Então até lá nós temos um trabalho que é fazer o selo, interagir mais com as embaixadas dos países, que vários países têm interesse, interagir com as grandes lojas, por exemplo, Paris é um centro mundial de moda. Se você colocar uma exposição de biojoia na Galerie Lafayette, acabou. Você tem referência mundial. Eu aproximaria as grandes marcas, a Gucci, Hermès, Louis Vuitton, realmente para fazer uma linha você imagina uma linha de biojoia da Louis Vuitton feita em parceria realmente com as pessoas que têm o produto. Não custa sonhar. Eu acho que isso aí vai ser um sucesso. Aí quem? A princesa de um país comprou, usou, tirou a foto com a revista Vogue, as revistas internacionais de moda e tal. Então tem que pensar muito alto. Sim. Porque se for para pensar para vender biojoia lá na barraquinha, aí não precisa desse esforço. Então é muito importante trabalhar junto com o Itamaraty. O Itamaraty tem uma grande rede através das embaixadas, tem o departamento de promoção comercial que é responsável por promover, de uma certa maneira até a Apex, que tem a função de promover, atrair investimento para o Brasil. Então nós podemos usar do grande evento mundial como uma plataforma de altíssimo nível. Você estava comentando antes, né, antes da gente começar a entrevista, de fornecer pequenas lunchboxes nos voos, né? Como que seria essa ideia? Não, isso começou nos Estados Unidos, e começou nos Estados Unidos não pela pandemia, isso começou antes. Isso foi uma ideia lançada pela Amazon.com. Então a Amazon
já tinha a clientela dela, você compra um eletrônico, compra um produto, você já é cliente da Amazon. Então ela pegou a base de clientes da própria empresa e tentou, e com sucesso conseguiu, vender o lanche para você não sair do escritório. De repente você não quer sair do escritório hoje. E você é um cliente muito complexo, porque você é um cliente que não quer sair do escritório, quer pagar eletronicamente e quer consumir um produto por seu bem-estar. Então não pode ser nada que não seja natural, uma coisa bem zen. Sim, sim. Então essa lunchbox foi um grande desafio, acho que a gente tem muito que aprender com a Amazon. Então a ideia nossa seria, talvez com uma empresa aérea, eu vejo a Azul como uma empresa correta, Sim. que vai ter mais... Foi eleita a melhor empresa do mundo. Então, que tem mais relacionamento, o presidente é uma pessoa muito dinâmica, muito inteligente. Então a Azul fazia um teste na ponte aérea, por exemplo. Então, durante certos dias, para começar um projeto piloto, de ter uma lunchbox da Conafer. Especificamente nos horários de 6 da tarde, que pode ter ali um amendoim ou uma coisa, né, um aperitivo. Então essa que é a ideia, que o passageiro não tenha mais contato físico com a tripulação, com os comissários, e ele receba essa lunchbox já lá na entrada do avião, e leve ela, seja totalmente reciclado, pode fazer isso. Quem faz isso muito bem é a Air France. A Air France faz muito bem, tem uma caixinha. Mas daí, no caso, é delas mesmo, né? Não, produto normal, mas é só a caixinha. Eu quis a caixinha. Entendi. Aí eu pedi a caixinha para a moça. Achei a caixinha bonita. Então a caixinha é tudo. Onde vai o produto. Porque às vezes o cara nem come ali, leva para casa, dá para empregado, dá para motorista, dá para filho. Mas a caixinha tem que atrair ele. Aí vai ter o selo ali. A pessoa vai ver o quê? Vai ver a caixa, que é bonita, e o selo. Aí ele já vai pegar e guardar. De curiosidade. No táxi, indo para casa, ele vai ver o que tem dentro. Ele pode até dar para o motorista de táxi. Vai entrar no site, tudo com QR Code e tal. Então, acho que essa é uma grande jogada de desenvolver em pequena escala. Nós não temos capacidade de produzir em larga escala, é difícil, é logística. Talvez em parceria com alguma rede de supermercado, uma lunchbox, uma caixa de lanche da Conafer, com produtos da Conafer. Acho que isso aí a gente tem que fazer. Acho sensacional. Inclusive, até se der certo esse piloto, essas ideias, na Copa do Mundo vai bombar, né? Vai bombar, porque outra coisa, a gente pode ter essa caixa lá na Casa do Brasil. Ah, com certeza. Porque aí são produtos já pré-selecionados, não são perecíveis, ou pelo menos não perecíveis durante 2, 3 dias, entendeu? E que sejam autorizados a importar lá para o Catar, para fazer a lunchbox. Então seria elegante. Você faz um evento, você dá uma caixinha de lanche cada um, com um presente misturado da CBF e nosso. Sim, eu tenho muito bom contato com a CBF, são muito profissionais, de altíssimo nível. O presidente é uma pessoa sensacional, conhece muito bem essa área de marketing. Então, eu acho que seria uma iniciativa pioneira. Uma parceria ótima, né? Da gente ter o apoio do governo brasileiro, a Conafer, e a parceria com a CBF, por exemplo, para que a nossa casa lá na Copa do Catar seja uma casa Conafer. E referência mundial. Mundial. E você viajou bastante por diversos países, né? Teve algum país que experiências de agricultura familiar te chamaram mais atenção? Sim, você não vai nem acreditar. Eu fiquei impressionado com um projeto em Abu Dhabi. Ah, Que chama-se o projeto Masdar, MASDAR, que é uma cidade totalmente green, de zero carbono, e tem um segmento lá que é do agronegócio, bem pequeno, obviamente, é piloto, mas eu fiquei impressionado de ver a tecnologia que vai ser usada, a dificuldade da obtenção de água em áreas remotas. E outro lugar, obviamente, é a China, né? O mercado do CEAGESP de Pequim, que eu tive lá, é alucinante. A distribuição dos alimentos, dos legumes. interessante. Então, lá foi uma experiência bem chocante, uma coisa assim enorme. A magnitude do agronegócio. Eu tive lá bem de madrugada, às 4 da manhã, porque estava horário da abertura do mercado. Fiquei muito impressionado de ver a movimentação, a rapidez. Então, se nós tivéssemos um pouco ali dessa logística aqui no Brasil, da distribuição,
dos produtos, eu acho que a gente sempre pode aprender com eles. Você comentou algumas experiências do Brasil, da Índia, da China e da África do Sul. E a Rússia, ela tem alguma coisa nesse sentido também? A Rússia tem um problema, né, primeiro do inverno. Né? Obviamente tem uma agricultura, na Rússia já é diferente, é uma agricultura bem pesada, trigo, de fardos, uma coisa bem aveia, eles têm uma agricultura pesada, de campo, de longos campos. Eu não tive a oportunidade de conhecer nada do agronegócio familiar lá na Rússia. Mas eu acho que algumas iniciativas, como a horta que você pode fazer no apartamento, em Moscou, as grandes cidades, né, Nova Delhi também, ou até outros países, seria sensacional. O que eu já vi, que eu tive a oportunidade de ver, aqui no Brasil também, claro, de ter essa horta, né, essa horta vertical, né? Isso eu acho que é uma boa coisa. Usar o terraço verde, como tem aqui. O Brasil pode ensinar para os países, eles vão querer aprender, eles vão ver isso aí com bons olhos. Esse conceito de poder plantar em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Basta querer e ter força de vontade. No Japão, você vê a dificuldade que é. Eu morei lá no Japão, conheço cada metro de terra usado. Então, tem vários países que não têm essa extensão territorial que o Brasil tem. E para além da extensão territorial, nós temos um bioma, um ecossistema muito rico, assim. Então, por exemplo, produções agroflorestais, elas têm uma tendência de se desenvolver muito bem aqui. Então, você planta os produtos no meio da mata. E o bioma fortalece a produção e a produção fortalece o bioma, né? Então, isso também seria uma coisa interessante de levar lá para os outros países. E essa relação com as embaixadas lá também. Importantíssimos embaixadores dos países, de outros países estão aqui no Brasil, são nossos convidados aqui, eles devem ser super bem tratados. Com todo respeito. Digamos, eles são os olheiros, né? Estão olhando, vendo. Então já vi muita coisa grande acontecer, de pequenas reuniões, de pequenas ações que originaram talvez de um presente. Uma caixa aí de um lanche ou uma cesta, e o embaixador levou isso adiante, levou a sério. Em outras áreas. Eu acho que a gente tinha que fomentar muito, trabalhar muito esse aspecto do corpo diplomático, junto com o Itamaraty, convidar o Itamaraty, porque também o nosso embaixador do Itamaraty vai ficar orgulhoso de ver o Brasil apresentando algo. Com certeza. Um país como a da Alemanha, a França, grandes países, grandes nações, dá orgulho de mostrar algo que o Brasil é pioneiro. Sim, numa grande escala, né? Você estava comentando também numa ideia de fazer jantares, almoços, reuniões lá em Brasília, junto com esses embaixadores, com representantes dos outros países, para mostrar os produtos Conafer e fazer as reuniões, né? Já fizemos isso no passado, não com a Conafer, com outras entidades, funciona muito bem. Número 1, porque é um evento que o embaixador vai trazer, com certeza, a embaixatriz, a esposa dele. Ou até outro funcionário de alto escalão da embaixada, ele não vai sozinho. Sim. Segundo, você pode distribuir, obviamente, para as autoridades uma cesta básica com produtos que eles talvez nunca viram antes. Sim. Né? Que valor tem uma biojoia para uma embaixatriz num país parceiro do Brasil? Enorme. Imagina, a embaixatriz do Japão ganhar uma biojoia da Amazônia, ela vai guardar isso o resto da vida. Sim. Então, o valor que isso tem não é material. É um valor emocional, é um valor de amizade. Simbólico. E o jantar, obviamente, nós podemos e devemos convidar sempre uma autoridade brasileira, seja do Itamaraty ou de outro segmento do governo, para ser um palestrante. Eles são curiosos, os embaixadores, para saber a situação política, econômica do Brasil, muito mais do agronegócio, eles são bem interessados nisso. Então, eu acho que a gente vai planejar esse primeiro jantar, talvez aí dentro de alguns meses, por razão, obviamente, da pandemia, mas vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso, não tenho dúvida que vai dar uma grande repercussão. Ainda mais para repassar diversos conhecimentos que a gente tem, né? Principalmente dos dados sobre a agricultura familiar brasileira. Porque se o embaixador entende, por exemplo, que a agricultura familiar brasileira hoje representa mais de 10% do PIB, já olha com outros olhos, né? São coisas que o pessoal lá fora, às vezes, não tem a dimensão, não né? Tem ideia. Então, 36 milhões de agricultores familiares no Brasil. Eu tenho percebido isso, que eles não têm. Quando eu tiro esse folheto da Conafer, realmente é impressionante. E mais um aspecto que você tem que levar em consideração.
dar uma imagem boa pro Brasil. A gente está falando de coisa boa. Sim. Entendeu? Dificilmente um embaixador disso aí vai criticar a Amazônia ou a destruição da mata aqui, assim, sem ter um cuidado adicional. Porque ele viu ali, ele viu o show, que nós trouxemos um show da tribo, de dança, de luta. Então ele vai ter um carinho especial antes dele criticar. Sim. Hoje ele não tem, não conhece, ele fala. Até mesmo em algumas oportunidades levar os embaixadores nas aldeias, no Parque Nacional de Xingu, onde a gente tem o trabalho com os Cuicuro lá, por exemplo. Eu acho que o Parque do Xingu seria o primeiro. Sim. Eu queria também ver isso aí com o presidente para fazer um convite para pelo menos aí, são 20 embaixadores, a média. Eu já fiz isso em Goiânia. Em Goiânia foram 25 embaixadores, foi a maior comitiva de embaixadores estrangeiros no Brasil que visitaram Goiânia. Eles foram visitar a Casa Cor. A Casa Cor lá teve o tema da África. Então todos os embaixadores da África que puderam ou mandaram representantes, foi sensacional. Então acho que lá no Alto do Xingu seria um local adequado. E é uma experiência única. Única, eu convidaria, sim. Aí, obviamente, alinhado com o governo brasileiro. A gente tem, dentro da CONAFER, a gente tem a Secretaria Nacional dos Povos do Xingu, né? Sim. E dentro do Parque do Xingu nós temos uma oca bem grande, da CONAFER mesmo, que eles construíram pra gente. Então, eu acho que pode ter um evento lá e comunicar o governador do estado, obviamente, o secretário ou secretária de Relações Internacionais do Estado. Convidar todos os caciques da região. Acho que fazer uma coisa super legal, tirar aquela foto de todo mundo junto. Sim. Eu acho que só temos que, obviamente, agora com a pandemia, ver o momento adequado para fazer isso. Esperar a questão da vacinação, esperar dar uma diminuída aí. Mas com certeza vamos seguir em frente, sim. João, eu queria só para a gente finalizar que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal da CONAFER, para os agricultores, para o pessoal de fora. Qual é a sua mensagem, você estando dentro da CONAFER e querendo passar para fora? Assim? Bom, primeiro eu acho que a mensagem não é para os agricultores agora. Eu acho que a mensagem é interna. Primeiro eu tenho só que agradecer todo mundo que eu tenho aqui da CONAFER, todas as pessoas que eu tenho interagido, tratamento para mim excepcional, maior carinho, atenção. Você hoje aqui com essa entrevista, deixando eu expor as ideias. Então, primeiro acho que é a parte interna. Então, os conaferianos, o pessoal interno da CONAFER, tem que entender, acreditar e trabalhar junto para esses objetivos que nós falamos. Não é fácil de organizar um box da CONAFER lá na Copa do Catar. Não. Tem que levar produto, tem que comunicar a Anvisa local lá do Catar, para a Copa, com a organização, parte de marketing, produção visual, temática, música, visto, alojamento. É um projeto gigantesco. Logística enorme. Enorme. Então não dá para fazer sozinho. Então eu acho que o primeiro voto de incentivo, o primeiro passo aqui seria que os próprios conaferianos, com todo o apoio do presidente que ele tem nos dado, se sintam entusiasmados porque eu estou trabalhando na CONAFER. Eu estou orgulhoso de estar trabalhando aqui na CONAFER agora. Muito. Eu já estive envolvido em coisas muito grandes, muito maior que isso aqui. Mas isso aqui não é questão de ser maior de dinheiro, é questão de maior de importância. Para mim é uma coisa que eu gostaria que a minha neta e a filha da minha neta falassem ali, olha, meu avô trabalhou nesse projeto e tal. Então eu acho que o primeiro passo aqui é internamente. Está todo mundo junto, ter uma equipe bem alinhada. O presidente, obviamente, vai gostar disso. O segundo passo é disseminar, e vocês são importantes, para os agricultores, a rede social, aproveitando o aniversário de 10 anos da CONAFER, eu acho que isso aqui seria o nosso selo interno, a nossa marca, que a CONAFER está fazendo algo especial aí para esse ano de aniversário. 10 anos semeando o futuro. Semeando o futuro, então criar aí a temática para isso e promover para os associados. Mas, além de tudo, esse evento no Xingu, que você vai convidar uma grande parte dos associados da CONAFER, pode convidar pessoas de outros estados, os embaixadores, eu acho que isso aí seria o grande evento nosso para esse primeiro semestre aqui, para que a gente possa, realmente, não só para a CONAFER, aí a mídia externa, vai pegar isso, que ninguém leva 30 embaixadores ou embaixadoras para um Xingu. Não é fácil. Então eu acho que aí é um objetivo bem importante
disseminação positiva, que, né, pode ser feita aí, obviamente, ainda esse ano. Com certeza. É isso aí, João. Muito obrigado pela sua presença aqui. Nada. Para mim foi uma honra entrevistar você. Obrigado. Muito boas informações. Gostei muito e espero voltar aqui para Nossa. a gente falar do que já está sendo feito. Ah, com certeza. Tá? Obrigado. A próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai falar do resultado. de tudo que a gente já construiu. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Esse foi Conafera Entrevista e até a próxima.